um comportamento preciso, uma atuação precisa, uma atitude. Agora chegou a hora da gente entender o que atrai o outro. Qual é a forma da gente atrair o outro? Como que a gente consegue despertar o desejo no outro, propriamente dito? Quando você olha para uma pessoa que nada muito bem, mesmo que você não nade, você consegue olhar com um olhar de admiração. Quando você olha para um músico tocando um determinado instrumento, mesmo que você não conheça nada sobre esse instrumento, aquilo de certa forma chama a sua atenção. Você consegue reconhecer um trabalho bem feito. Todo ser humano, ele reconhece isso. É claro que o fato da gente muitas vezes atuar de forma muito precisa atrai uma inveja também. O fato é que atrai. Atrai. Isso desperta o outro. A precisão desperta o outro. Quanto mais preciso você for no que você faz, maior será a sua chance ou a sua capacidade de despertar o desejo no outro. Que nós precisamos nos tornar bons no que a gente se propõe a fazer. Não precisa ser bom em tudo, mas você precisa ser bom no que você se propõe a fazer. Se você quer realmente atrair um determinado relacionamento, quanto mais preciso você for com as suas emoções, com a sua forma de lidar, maior será a sua chance de atrair o outro. Quanto mais preciso você é na forma de se vestir, na forma de se cuidar, maior será o número de pessoas que você vai conseguir atrair. Muitas vezes isso não tá claro pra gente, mas a precisão atrai. O que não atrai? Não atrai aquela pessoa com comportamento totalmente polarizado. Aquela pessoa que muitas vezes passa do ponto por muito. E aí você começa realmente a se afastar daquilo dali. Aquela pessoa sem energia, aquela pessoa que não quer fazer nada, aquela pessoa pobre, coitada. Você no início você começa, fica com pena, daqui a pouco você fala, cara, eu não consigo ficar aqui perto. Eu consigo reconhecer quando eu vejo uma pessoa andando a cavalo correndo pra caramba, que aquilo é difícil. Mesmo que eu nunca tenha tentado andar a cavalo, mas eu consigo reconhecer o quanto aquilo é bonito, o quanto aquilo é desafiador. Às vezes você vê uma pessoa que adestra um cachorro. Ela faz aquele cachorro fazer coisas que você que tem cachorro, você fala, cara, como é que ela conseguiu fazer isso? Aquilo ali desperta você, desperta a tua atenção. Quanto mais preciso você for, maior será a tua chance de atrair. E aí eu tô falando da precisão interna, precisão interior, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com a nossa capacidade de ser preciso dentro dos nossos comportamentos, dentro da nossa, eu diria que da nossa convivência, e também no que a gente se propõe a fazer. Porque lembra, nós somos uma extensão de tudo isso. Uma forma útil da gente entender como dominar os nossos pensamentos é a gente refletir sobre uma coisa que a gente faz muito bem. Às vezes você é um grande lutador. Você domina aquela energia de uma forma absurdamente boa. Você passou anos da sua vida se dedicando dentro do processo. Tem um monte de lição de como dominar os seus pensamentos ali dentro. É só você conseguir criar as conexões. Às vezes você é uma pessoa que anda muito bem a cavalo. Às vezes você é um músico muito bom. Se você refletir todo o processo que você fez para você se tornar um músico muito bom, você vai começar a refletir todo o processo que você precisa fazer para você atrair uma pessoa que você deseja. Um músico, ele sabe o quanto ser afinado é importante. E o que é ser afinado se não ser preciso? Quando ele consegue escutar o que ninguém escuta, ele se torna uma pessoa diferenciada. Qual é o caminho para eu atrair? Qual é o caminho para eu conseguir modificar a pessoa que eu sou? Eu preciso ser cada vez mais preciso em tudo que eu faço. Eu lembro muito de uma entrevista, acho que foi da Gisele Bündchen, que ela disse assim: olha, eu sou o tipo de pessoa que se eu for limpar o chão, eu vou limpar bem. Você vai poder dormir, você vai poder comer no chão. Por quê? Porque ela sabe a correspondência, ela sabe a importância de fazer uma coisa bem feita. E depois ela espelha aquilo na carreira dela. O que desperta o desejo no outro? Desperta o desejo no outro um comportamento preciso, uma atuação precisa, uma atitude precisa. É muito bonito quando você vê uma pessoa que vai lá, de repente, ela vai passar por uma situação desagradável, uma situação difícil, ela consegue interromper aquele comportamento sem ofender e sem deixar que aquilo aconteça. Ela é simplesmente precisa. A mãe, quando educa um filho, ela é precisa, ela não passa a mão na cabeça e ela também não precisa sair com violência com o filho. A mãe que bate no filho, a mãe que deixa o filho fazer qualquer coisa, é uma mãe que ela só tá demonstrando naquela relação que ela não domina energia dentro dela. Ser preciso é se lapidar, é se transformar numa nova pessoa, é trabalhar a pessoa que nós somos na direção do que a gente realmente quer. Aqui tem uma grande lição que muitas vezes pode confundir a gente, e eu quero fazer questão de colocar isso aqui pra vocês. Às vezes a gente acha que ser preciso é abaixar a cabeça, ser preciso é ficar quieto, porque eu não posso ser incisivo, porque isso. E isso foi uma grande lição que eu carrego pra minha vida. Ser preciso é saber intervir no momento correto. É saber agir de uma forma correta para aquele momento com aquele tipo de pessoa. Quando eu tô dentro de uma relação e eu tô vendo que uma pessoa tá passando do ponto, de repente eu só preciso virar pra ela e falar: olha, dessa forma não vai acontecer. E talvez eu tenha que elevar minha voz em um determinado momento. Talvez eu tenha que absorver a energia para que eu consiga entrar naquela relação. Então, o ser preciso aqui é trabalhar todos esses pontos. E, de fato, a precisão atrai a gente. Aquele clima, né? Muitas vezes ali até do Nordeste do Brasil, que é aquele clima tem um ventinho bom, um ventinho agradável, uma noite linda. Como aquilo ali é bom. Como quando as coisas têm uma certa precisão, funcionam. Mas a gente tem que entender o papel de cada lado, o papel de cada coisa. Ser uma pessoa que acredita não é ser uma pessoa que é otimista burra. Mas talvez, ali dentro dessa fé, exista sim um otimismo, um componente, um grau desse otimismo. Às vezes tem que ser um pouco mais otimista quando eu tô diante de uma coisa. E, ao mesmo tempo, não é ser aquela pessoa medrosa. Então, toda vez que eu tô muito vivendo nesses polos, os meus comportamentos são polarizados, porque muitas vezes as minhas crenças são muito enraizadas, são crenças muito limitantes, eu tenho um nível de consciência muito baixo ainda. Cara, como a gente fica nesse. Como a gente vira esse tipo de pessoa? E saibam, esse tipo de pessoa não é fácil de lidar, não é gostoso de lidar, não atrai. Uma pessoa que é extremamente medrosa é um saco. Uma pessoa que é extremamente otimista também é um saco. Você fala, cara, você não tem noção da realidade. Ela não tem preocupação nenhuma, ela vai quebrar a cara. Então, a pessoa que ela vive em dúvida, é horrível viver do lado de uma pessoa assim. Fala, caramba, eu preciso me esforçar, porque cada hora essa pessoa aqui quer uma coisa, não, a gente tem que aprender a lidar com isso. Então,
pra gente despertar o desejo das pessoas, a gente vai ter que aprender a lidar com a nossa energia. Não tem jeito. Ai, Mandy, eu sou essa pessoa que vive em dúvida, eu sou essa pessoa que vive com medo, eu sou essa pessoa otimista burra. Todos nós, em algum grau, somos, fique tranquilo. O que a gente tá falando pra você é que a gente vai precisar entrar numa jornada. E quanto maior for o nosso cenário, quanto mais grandioso for o nosso cenário, quanto mais pessoas estiverem envolvidas nesse cenário, seja pra te dar dinheiro, seja porque você precisa, porque você quer um relacionamento, seja por causa da sua família, quanto maior for a escala, mais precisão você vai ter. É exatamente como acelerar um carro. Se você está dirigindo a 60 km, ou seja, se você tem poucas pessoas ali envolvidas no seu cenário, você vai precisar ter ali uma lapidaçãozinha sua, elas vão aturar aquilo ali. Agora, quando você acelera seu carro, quando você coloca uma escala gigantesca, aquilo ali ganha uma proporção, você vai precisar ser preciso. Quer dizer, você tem necessidade de se tornar uma pessoa precisa. Porque qualquer deslize tem um prejuízo gigantesco. Então, quando a gente está falando de um cenário grandioso, e fiquem tranquilos, porque isso não é uma coisa que a gente faz do dia pra noite, nem eu, nem Cadu, nem você, nem ninguém. É um processo de lapidação interna. Quanto mais eu me lapidar, quanto mais preciso eu for na minha comunicação, quer dizer, não sobram palavras, não faltam palavras. Eu não sou redundante e eu também não deixo de falar o que você precisa ouvir. Quanto mais preciso eu for, mais eu vou atrair. Mais eu vou reter a atenção de quem está me ouvindo. E isso, obviamente, é um grande processo. Quando a pessoa me irritar, queria que meu pensamento agora me dominasse, meu sentimento me dominasse, eu vou falar, não, deixa que eu vou dominar isso. Deixa eu achar a melhor forma de me colocar aqui. Seja sendo mais rude, seja absorvendo um pouco mais energia, a gente vai sim ganhando esse feeling. Isso é uma pessoa que é inteligente emocionalmente. A gente fala assim, a pessoa é inteligente, você se relaciona bem. Mudam as pessoas, vem a pessoa que é complicada, vem a pessoa que não sei o que, e ela vai fazendo, ela lida bem. Ela vai realmente ganhando a forma ali, vai passeando entre aquelas outras pessoas e todo mundo vai admirando ela. Então ela vira uma pessoa altamente admirada. A gente olha pra Gisele Bündchen, é um grande exemplo. Uma pessoa que, tem invejoso, que sim, ela tá atraindo tudo, ela tá atraindo olhares. Agora, ela é precisa. Significa que ela tá sempre ultra vestida, etc. Ela foi pra um camarote no carnaval, ela tava de branco. Talvez ela tenha sido muito precisa, porque diante de todo mundo, quem foi a estrela, a grande atenção, e inclusive dizendo, cara, como uma mulher consegue ser bonita com uma t-shirt branca, com uma blusa branca? Então, faltou precisão ali? Não sei, eu sei que atraiu muitos olhares. Então, nem sempre é ser too much ou ser... É. Esse é o ponto, é você ganhar o feeling dentro daquele cenário.